Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideias. Eu sou Karen Feldman, Head de Imprensa do GMI, e quero destacar que esta rodada especial do Trocando Ideias tem como principal objetivo conectar histórias, visões e aprendizados de importantes profissionais do mercado. Esta é uma produção especial do GMI que valoriza a força de quem transforma o mercado todos os dias com liderança, inovação e atitude. A cada episódio, vamos trocar ideias com empresários, executivos e lideranças que fazem a diferença com sua atuação, trazendo reflexões sobre gestão, desafios, inovação, comportamento e, claro, sobre as trajetórias que movem grandes transformações. Hoje, vamos conversar com André Peniche, advogado com mais de 20 anos de experiência, especialista em direito tributário e investimentos, sócio fundador da Murta Peniche Sociedade de Advogados e referência na criação de estratégias de otimização fiscal, planejamento patrimonial e investimentos internacionais. Além disso, André atua também como Introducing Broker e Money Manager da Swissquote Bank, ampliando a oferta de soluções globais para clientes brasileiros e internacionais que desejam expandir com segurança e inteligência. André, seja muito bem-vindo ao podcast Trocando Ideias. A gente vai trocar ideias, bater papo, entender um pouquinho da sua carreira. Então, para começar, eu queria saber como que surgiu o seu interesse no direito tributário e o universo dos investimentos e quais momentos te marcaram nessa trajetória até você fundar o seu próprio escritório. Perfeito. Bom dia, tudo bom, Karen? Vamos lá. Me formei no início dos anos 2000, né? Inicialmente, eu nunca tive não tinha contato com direito tributário até o ano de 2006 aproximadamente. Na faculdade, eu me interessei muito pelo direito penal, pelo direito civil, e iniciei minha trajetória nessas áreas. Fiz estágio em alguns escritórios na área civil, atuei um pouco na área trabalhista também, porque no começo da carreira você tem que transitar por todas as áreas até você se encontrar. E, a princípio, a minha ideia seria seguir a carreira pública, né? Prestar concurso para delegado. Só que a vida vai nos direcionando para alguns caminhos que fogem do nosso planejamento. E Deus vai conduzindo a gente da melhor forma, da forma que Ele bem entende, e eu tenho muita fé em Deus, então deixo que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle, né? Em 2006, eu tive meu primeiro contato com direito tributário, né? Eu comecei a estudar, fazer uma pós-graduação no Luiz Flávio Gomes, no LFG. Lá eu conheci o professor Luiz Flávio Gomes, um jurista famoso, que infelizmente hoje ele faleceu. Ele me deu muitas oportunidades na minha carreira. Naquela época, ele me acolheu como monitor de aluno, assistente de professor. Então, eu participava de todas as aulas com ele, com alguns pesados também do direito tributário, que foi o Eduardo Sabag, e ali eu tive meu primeiro contato com o direito tributário. Naquela época, eu já tinha um certo interesse em entender como que o direito tributário ele seria útil para a vida das pessoas, né? Todo mundo falava, um planejamento tributário. O que faz um planejamento tributário? Ele reduz a carga tributária. Tá, mas isso vai impactar o quê no meu dia a dia? Porque naquela época eu não tinha muito imposto para pagar, não recolhia, certo? Só que eu sabia que as empresas tinham uma carga tributária muito pesada. Então eu lia os manuais de direito tributário e tudo mais, só que assim, eu não conseguia identificar uma forma de como reduzir a carga tributária das empresas. Fiz a pós-graduação com o professor Eduardo Sabag, compartilhei com ele fui assistente dele também, compartilhei com ele algumas aulas, ele me concedeu a oportunidade, depois de um determinado tempo. Consegui ministrar algumas aulas para a segunda fase da OAB, depois de um determinado tempo também. E fundei meu escritório em 2008. Eu fiquei de 2006 a 2008 somente estudando. Estudei civil, trabalhista, criminal novamente, direito tributário, e aí eu fui desenvolvendo uma certa paixão assim, pelo direito tributário. Em 2008, meu escritório, né? Naquela época a gente atuava com advocacia empresarial, então eu fechava um contrato com uma empresa e eu assumia o jurídico completo da empresa, civil, trabalhista, tributário, criminal, contratual, né? Que é a parte societária. E assim iniciamos o escritório, eu e meu irmão, e contratamos advogados, estagiários, tá? Mas assim, a minha entrada forte mesmo no direito tributário foi no ano de 2016. Porque nesse início de 2008 até 2016, com a atividade do direito empresarial, tinha o tributário junto,
só que não era uma coisa focada 100% nisso. Eu tinha que atender várias áreas, então começamos a dividir as tarefas no escritório, e eu comecei a ficar mais com a parte consultiva, meu irmão mais com a parte contenciosa, e aí foi caminhando. Em 2016, foi onde eu já tinha estudado muito e eu fiz o meu primeiro planejamento tributário, né? Naquela época, eu consegui reduzir a dívida de uma empresa de mais de 100 milhões de reais para 9 milhões, né? Eu e meu irmão. Então, isso aí foi um marco na minha vida. Foram dois marcos. Primeiro, a oportunidade que eu tive com o professor Luiz Flávio Gomes e Eduardo Sabag. E segundo, quando eu consegui reduzir essa dívida, né, tributária, né? Isso aí foi mediante negociações com o governo federal, anos de negociações que tinha na época. E aí eu falei, nossa, isso realmente é um planejamento tributário. Só que eu levei muito tempo para aprender como fazer, né? E naquela época já se ouvia falar muito em empresas, investimentos internacionais, dólar, offshore e tudo mais. E sempre estudei essa questão de investimentos internacionais também, isso por conta própria, né? Eu tinha um interesse em saber como que eu poderia consolidar meus investimentos em dólar, ainda que na época eu não tivesse tanto dinheiro para investir, e como que eu conseguiria assessorar meus clientes para investir em dólar também. E aí eu comecei a estudar uma questão que se chama planejamento tributário internacional, com abertura de organizações internacionais, como offshores, empresas internacionais e tudo mais. O meu foco sempre foi América do Norte, né? Porque assim, eu tenho uma paixão específica pela América do Norte. E consegui desenvolver, assim, com muito estudo, algumas estruturas internacionais que pudessem reduzir a carga tributária no Brasil e proteger o patrimônio também dos brasileiros que tivessem interesse em blindar o seu patrimônio. Primeiro, investir em moeda forte, dólar, não ficar à mercê do judiciário, né, brasileiro, assim, das brechas do judiciário brasileiro, que naquela época ainda você tinha um judiciário forte. Então, o empresário, para ele sofrer uma penhora na conta particular, ele ainda tinha um devido processo legal na pessoa jurídica, tinha que quebrar sigilo bancário, fiscal, e demorava muito a desconsideração da personalidade jurídica. Só que hoje, essa proteção que tinha naquela época reduziu muito. Então, hoje é muito mais fácil você conseguir bloquear os bens de um empresário, né? Sem ter que esperar 2 anos, 3 anos de processo, como tinha naquela época. Então, comecei a me especializar nessa questão internacional também. Comecei a abrir empresas fora do Brasil para alguns clientes e tudo mais. E esses clientes, eles já falavam, tudo bem, então agora tem uma estrutura externa, o que a gente pode fazer para investir fora? Aí, naquela época, eu falava, olha, eu tenho... Isso aí a gente já está falando em 2018, tá, mais ou menos. Eu falava, olha, eu tenho alguns investimentos próprios, mas eu não tinha, naquela época, um relacionamento internacional ao ponto de direcionar o cliente para alguns investimentos. Olha, segue esse caminho, segue aquele e tal. E conforme foi passando o tempo, eu comecei a ter relacionamento com alguns bancos internacionais, algumas empresas internacionais de investimento, e consegui fazer algumas parcerias, né? Hoje eu tenho parceria com algumas instituições de fundo de investimento nos Estados Unidos e bancos na Suíça, que hoje eu tenho autorização para levar clientes e montar carteira de investimento e tudo mais, né? Então, só que assim, para chegar nesse ponto de conseguir montar uma carteira de investimento internacional, aí nós já estamos falando mais ou menos de 2023. Então, 2016 a 2023 foi onde chegou o ápice do meu conhecimento internacional. Hoje, eu já tenho um conhecimento bem completo, então hoje eu consigo fazer um planejamento tributário no Brasil, consigo fazer um planejamento tributário internacional e direcionar os clientes para investimentos externos. Tanto é que eu constituí uma empresa de investimento nos Estados Unidos, né? Hoje nós atuamos no ramo. Eu tenho participação num private club, como se fosse um fundo de investimento, só que não chega a ser um fundo, né? Eu tenho participação em um private club aqui de investimentos, onde tem operações
renda fixa, variável, né, com parceria com alguns bancos americanos. E também tenho uma empresa de investimento no setor imobiliário e automotivo, né? Então, foi assim que surgiu, né? Foi uma trajetória aí de mais ou menos, para a gente chegar nesse ponto que eu estou hoje, foram o quê? Praticamente 20 anos de carreira, 19 anos para chegar nesse ponto. Muito bom, André. Agora, liderar uma banca de advocacia, atuar em múltiplos países, exige uma consistência, né? Como que você descreveria o seu estilo de liderança e o que você considera essencial para liderar com solidez no mercado tão exigente? Certo. A minha parte sempre foi mais estratégica, né? Então, por exemplo, eu consigo desenhar os modelos de estruturais que o cliente precisa, e aí eu tenho uma equipe boa para conduzir, né? Eu tenho equipe própria e tenho equipes terceirizadas que recebem por comissionamento. Na realidade, tudo funciona da seguinte forma: a gente chega até, faço a primeira reunião, uma entrevista com o cliente, entendo a necessidade dele, né? Porque assim, tem cliente que não justifica abrir uma estrutura internacional, tá? E tem cliente que até precisa de uma estrutura internacional, só que uma não tão robusta, que eu não preciso usar, por exemplo, 2 ou 3 países. Tem cliente que às vezes ele está no Brasil, ele só quer fazer um investimento no exterior. Então eu consigo direcionar ele para um investimento na pessoa física somente num banco suíço, ou na América do Norte, abrindo uma empresa, né? Ou depende da atividade do cliente e do que ele precisa. Planejamento sucessório, tributário, né? Então a gente tem que entender primeiro a necessidade do cliente. Então, a partir do momento que eu entendo a necessidade do cliente, eu consigo para ele um projeto, né? Desenvolvo um projeto, submeto a aprovação dele e, dando ok, a gente começa a executar. E geralmente esse projeto ele tem participação de alguns profissionais na América do Norte, Suíça e Brasil, né? Na América do Norte e na Suíça são escritórios contratados, terceirizados, né, que eu preciso, e no Brasil eu tenho equipe própria. Uhum. Perfeito. André, agora o cenário tributário brasileiro é bem complexo, né? Como que o empresário pode usar o planejamento tributário como ferramenta de vantagem competitiva e não apenas como uma obrigação? Certo. Então, o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, ele é muito amplo. Então, assim, um planejamento tributário não quer dizer não significa sonegação fiscal. Então, o empresário despreparado recolher imposto e então vou sonegar. A ideia do planejamento tributário não é essa. A ideia é você utilizar dos meios legais para reduzir a sua carga tributária. Porque não adianta a pessoa sonegar e depois não ter como gastar o dinheiro. Ela vai ter outro problema lá na frente. Ela pode ter problema criminal, inclusive. Então, o ideal é você utilizar a própria lei para conseguir reduzir a sua carga tributária, né? Por exemplo, a classificação de uma empresa entre simples nacional, lucro presumido, lucro real, é essencial para você determinar a carga tributária, porque você pode reduzir uma carga tributária de mais de 30% para inicialmente 5%, 17%, vai depender da atividade da empresa, certo? Sim. Só que assim, o empresário despreparado, quando ele não contrata uma assessoria adequada, ele acaba fazendo besteira. Às vezes escolhe o regime tributário errado, quando ele vê o concorrente dele tem um preço que ele não consegue acompanhar, né? Porque provavelmente o concorrente está com uma assessoria tributária inteligente. Ele fala, poxa, o concorrente está com um preço que eu não consigo acompanhar, não fecha a conta para mim, então eu vou sonegar. Na realidade, não é que não fecha a conta, é que ele não está preparado tributariamente para conseguir atingir aquele preço. E o concorrente, estando, ele está na frente, ele consegue melhor preço, ele consegue desenvolver o mercado, entendeu? O dinheiro que ele recebe, ele consegue reinvestir no próprio negócio, ele não precisa esconder como aquele empresário que sonega. Então, o planejamento tributário serve para isso, para alavancar a empresa, para diminuir custo e melhorar a competitividade no mercado. Perfeito. Agora, no contexto atual, né, com juros altos no Brasil e uma crescente internacionalização dos negócios, quais são as principais oportunidades para quem quer investir no exterior com segurança?
Certo. De acordo com o cenário atual, antigamente eu entendia que o ideal era você ter pelo menos no início da carreira. Então, vamos falar em 2016, você poderia, a ideia era que você tivesse pelo menos 40% dos seus investimentos em dólar do Brasil. Hoje eu já entendo que você precisa ter pelo menos 80% dolarizado e 20% internamente. Mas por que eu falo isso? Falar, mas eu não tenho intenção de morar fora, por que eu vou ter 80% do meu patrimônio dolarizado? Primeiro, segurança da moeda, né? Se você pegar historicamente, o dólar ele nunca baixou, ele só sobe. Tem algumas oscilações, o dólar baixou um pouco agora, né, por causa de algumas questões de política externa, mas médio e longo prazo ele vai subir novamente. Então, o pessoal fala, qual que é o melhor momento para comprar dólar? O melhor momento para comprar dólar foi ontem, entendeu? E você manter 80% da sua receita, do seu investimento em dólar, é bom porque você consegue proteger os de compra. O Brasil hoje, apesar de ter uma Selic bem alta, né, está bem elevada, atrair investimento externo, o brasileiro tem uma desvalorização hoje de aproximadamente 5% ao ano, tá? Até o início de 2025, acho que vai aumentar um pouco agora com essas novas atividades políticas, mas 24%. Então, vamos supor, se você tem 100 mil reais investido a um juros que é muito difícil no Brasil, a 1%, tá? No final do ano, você não vai ter um rendimento, um capital superior a 120 mil reais. Não, porque o seu poder de compra diminuiu. Então, essa ideia de que se eu deixar na poupança, eu vou ganhar um fundo de investimento que me dá 1%, eu vou ganhar mais, porque o investimento, por exemplo, norte-americano vai me dar 8% ao ano. A conta não é essa. Entendeu? Porque no Brasil, o poder de compra diminui, enquanto no exterior aumenta. Então, o dólar sobe, então você tem pelo menos 6 a 8% ao ano numa renda fixa, mais a valorização do câmbio. Então, você vai estar sempre com um passo na frente de quem está investindo no Brasil. Ótimo. Agora, muitos empreendedores estão se organizando para sucessão e proteção do patrimônio, né? Como que esse planejamento tributário pode ajudar nesse processo, para ser um processo mais eficaz, com mais segurança? Certo. Olha, eu sugiro uma blindagem patrimonial com uma estrutura internacional. Hoje em dia, no Brasil, a questão com a nova reforma tributária, a política interna, a holding patrimonial, ela está perdendo a sua característica principal, que é a blindagem do patrimônio da família, né? Os impostos de transmissão inter vivos e causa-morte no de 2020 irão aumentar consideravelmente, certo? Então, o ideal seria fazer um planejamento ainda dentro de 2025. A estrutura que eu mais recomendo hoje seria abrir uma ou um conjunto de empresas fora do Brasil, certo? Onde existe o controle da família. Desse conjunto de empresas, o patriarca ou a matriarca, ou seja, o filho ou a filha que lidera, né, as atividades econômicas e financeiras da família, ele vai ser o responsável por essa empresa. Essa empresa ela pode abrir uma filial no Brasil, tá? E nomear um administrador sócio, não necessariamente precisa ser o dono da empresa, para conduzir, para transferir todo o patrimônio dessa empresa. Então, dessa forma, a gente consegue montar uma estrutura internacional, tá? Com toda regulamentada, de acordo com a lei americana, com a lei inglesa também, que a gente consegue fazer, com a lei brasileira, de uma forma que na sucessão de um dos familiares, tá? Transferência de cotas, você não incide no imposto de transmissão causa-morte, né? Então, você consegue fazer sucessão de cotas da sociedade sem incidência de imposto. Isso não é sonegar, isso é se planejar, entendeu? Se você tem uma estrutura empresarial onde você tem uma determinação de como vai ser liquidadas as cotas de uma pessoa quando ela sair, tá? E isso aí pode incluir a causa-morte, a pessoa consegue se planejar e diminuir o impacto
financeiro tributário em cima de quando acontece uma situação como essa. Falando um pouquinho de tendências de futuro, André, quais mudanças você prevê nos próximos anos no sistema tributário brasileiro? Olha, esse é um pouco complicado de responder, né? A médio prazo, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, né? Realizadas? Eu estudei essa lei nova que vai entrar. Hoje a gente tem algumas oportunidades de compensação de tributos, né? Que a empresa pode gerar crédito e se abater desses impostos, né? Se abater desses créditos de acordo com sua atividade. Isso aí vai reduzir consideravelmente com a nova reforma tributária. Os impostos, a ideia é que ele venha para simplificar, né, o recolhimento. De fato, vai diminuir o número de impostos, porém, a forma de manipulação e restituição vai ficar um pouco mais complicada. Então, o momento de se adequar agora, colocar a empresa numa linha correta, né, para escolher o melhor regime tributário, já, no meu ponto de vista, já passou. Isso aí a empresa que deveria se adequar no máximo até o início de 2025. Ah, mas eu ainda consigo me adequar? Se tiver uma assessoria adequada e tiver agilidade no processo, sim, consegue. Porque a gente consegue adequar a empresa até o final do ano e o início do exercício financeiro de 2026 já começa no regime novo adequado. Só que toda a transição, ela é difícil. Você tem um operacional de uma empresa que está acostumada com uma linha de recolhimento de impostos, uma cultura interna de trabalho, né? Então, você mudar a cabeça das pessoas é um pouco complicado. Olha, por que eu vou ter que guardar uma nota da graxa que eu usei numa manutenção de uma máquina da minha indústria? Tem gente que acha que não faz sentido. Eu vou guardar a nota de uma cola, vou guardar a nota de uma madeira que eu cortei para fazer um armário do funcionário. Então, é cultural isso. Então, colocar isso na cabeça das pessoas é o mais difícil. Isso aí vai ter que fazer. Falando um pouquinho de uma reflexão aí, né? Depois de 2 décadas nesse universo, o que ainda te empolga todos os dias no seu trabalho? O que te faz acordar e falar, vamos lá? Certo. O que me empolga hoje em dia é saber que Deus me abençoe com esse conhecimento e ter a certeza de que a vida, ela dá voltas, né? Um dia você está embaixo, em cima. Eu já passei por momentos difíceis na minha vida, só que assim, hoje um recomeço é muito mais fácil do que há 5, 10 anos atrás. Então hoje eu consigo, assim, tem um ditado que você fala o seguinte: você pode tirar tudo de um pescador, menos a arte de pescar. Então, na realidade, eu já tive alguns problemas financeiros no passado, não hoje, graças a Deus, né? Mas e eu consegui superar com uma certa velocidade que provavelmente eu não teria essa velocidade se eu não tivesse o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos. Um amigo meu me falou uma vez o seguinte: ele falou, André, quanto tempo você levou para estabilizar financeiramente depois do que você se formou? Eu falei, olha, 10 anos, mais ou menos. 8 a 10 anos. Foi do início dos anos 2000 até 2010. Aí ele falou assim, de lá para cá você abriu quantas empresas? Eu falei, ó, perdi a conta. Ele falou, para alcançar o ápice do faturamento dessas empresas? Eu falei, olha, teve empresa que eu consegui em menos de 6 meses, teve empresa que levou um pouco mais de 1 ano, mas nenhuma passou de 2 anos. Aí ele falou, então isso é uma bagagem que você carrega, entendeu? Eu participei de uma empresa isso foi de 2016 até 2023. Eu liderei um grupo de empresas. Uma delas começou com capital social de R$ 10.000. Quando eu saí da diretoria, ela já estava com um capital social de mais de 50 milhões e faturamento de 15 milhões. Então foi o meu maior caso de sucesso, assim, né? Muito bacana. Essa é a bagagem que eu entendo fundamental. Joia. Agora, para quem está ouvindo, né, e deseja começar a organizar seus investimentos, patrimônio, ou sua empresa com uma maior inteligência tributária, qual que é o primeiro passo? O que você recomendaria? Deixa seu recado.
Olha, colocar na cabeça que uma assessoria adequada não é um gasto, é um investimento. Tá? Muitos empresários no Brasil ainda têm aquele pensamento de que, olha, o advogado é um gasto, eu não quero pagar o advogado. Na realidade, um bom advogado, primeiro, ele vai te evitar o litígio na parte consultiva, vai direcionar a sua empresa, certo? E se for um advogado que tem uma assessoria completa dentro do escritório que pode lhe atender, reduzir carga tributária, te blindar de alguns problemas que você tenha contrato com fornecedores e tudo mais. Então, na realidade, o advogado hoje, o tributarista e o empresarial, ele deve atuar como um veículo de redução de custo para o empresário. E realmente isso acontece. Só que assim, o empresário tem que ter ciência de que nada acontece da noite para o dia. Então ele vai ter que ele vai ter que fazer um investimento contratando um advogado, certo? E o resultado, ele vem de 3 a 6 meses, pelo menos, o resultado ele acontece. Ter paciência e saber que é um investimento e não um custo para a empresa. Perfeito, André. Eu agradeço sua participação aqui com a gente e espero te encontrar numa próxima. E assim a gente encerra mais um episódio do Trocando Ideias com a presença de André Peniche, advogado, gestor e estrategista que tem feito a diferença ao mostrar que tributos, patrimônio e investimentos podem e devem caminhar juntos na construção de empresas mais sólidas e famílias mais protegidas. Falamos sobre carreira, liderança, expansão internacional, oportunidades no exterior e o papel transformador do planejamento tributário bem estruturado. Vimos que, com clareza e estratégia, é possível tomar decisões mais seguras, rentáveis e sustentáveis para o presente e o futuro. Se esse episódio te ajudou a refletir sobre sua vida financeira, sua empresa ou sua família, compartilhe com sua rede. Informação é liberdade, e liberdade começa com planejamento. Nos encontramos no próximo episódio com mais histórias reais de quem movimenta o mercado com propósito, integridade e visão global. Até lá!